Estamos aqui em mais um podcast do Luciano Corguinha, hoje recebendo Mariana, 19 anos, missionária em tempo integral pela Jocum, Jovens com uma Missão. É uma honra receber você aqui, filha do meu querido amigo pastor Márcio de Oliveira, também da minha querida Cláudia. Que honra ter você aqui. Vamos falar um pouquinho sobre missões. Como se deu esse chamado? Você é muito nova, 19 anos. Como foi descobrir isso? Então, eu fui em uma viagem missionária com o meu pai quando eu tinha 19... Não, volta lá. Não tinha 19 não, em 2019. 19 eu tenho agora. Em 2019 eu fui com o meu pai para Manaus. A gente foi para uma viagem lá. E eu já tinha recebido um chamado antes, mas em Manaus eu vivi realmente uma experiência com Deus viva em missões. E foi lá que eu tive a certeza de que eu queria viver em missões, de que eu queria viver pregando o Evangelho. Sem rotina, sem hora, sem lugar, legal. Só tá aí. Primeiro foi o chamado. Isso. Ardeu no seu coração uma experiência com Deus que você teve? Então, foi em um culto de missões na igreja. Eu ainda não me considerava convertida, entre aspas, né? Usando o crentez. Eu ainda não vivia um relacionamento muito íntimo com Deus, mas eu experimentei de receber esse chamado de Deus, de poder conhecer um pouco daquilo que Deus tinha para mim. E logo depois a gente foi para Manaus e eu tive isso confirmado no meu coração. Que coisa boa, que bênção. As experiências vieram. Você tem muita facilidade de falar do amor de Deus. Eu acompanho você em algumas lives da igreja, em alguns trabalhos. Inclusive, eu acompanhei também alguns trabalhos seus que o teu pai postou, você também nas comunidades do Rio de Janeiro. Sim. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa experiência em particular. Então, no meio de 2021 desse ano, eu fui no prático da minha TED, depois a gente fala um pouquinho do que é a TED. Fiquei 2 meses na comunidade no Rio de Janeiro, em Acari, e lá eu pude conhecer várias outras comunidades do Rio e a gente desenvolveu vários trabalhos de pregação. Nós fomos, por exemplo, para pontos de tráfico, tivemos em contato com os meninos do tráfico, em contato com os meninos que trabalhavam no tráfico, né, pregando o Evangelho. E vocês são bem aceitos? Sim, muito, muito. É muito engraçado. Porque você chega na comunidade, você acha que vai ser rejeitado, né? Ou talvez chega com um pouco de medo. Uma realidade completamente diferente do que eu tô acostumada aqui no Carmo, tudo muito tranquilo. Mas não, eles super aceitam, recebem muito bem. Muitos são filhos de cristãos, né? Sim. São filhos de crente. Foram criados no berço evangélico? Sim, criados na igreja. E muitos pedem oração, né? A gente nem precisa perguntar se a gente pode orar. Eles já pedem oração, já chegam ouvindo do Evangelho, muitos conhecem, então é muito legal, assim, a recepção que a gente tem na comunidade. E poder ver que, mesmo estando naquela vida, eles desejam mais de Deus e a gente tem essa abertura para pregar o Evangelho lá dentro. Eles são carentes, né, da mensagem do Evangelho, de serem amados, de serem aceitos, né? Sim. E Jesus, ele veio preencher a lacuna do coração deles. Essa mensagem de vocês, de que Jesus Cristo ama todos, ela, de uma certa forma, é a mensagem que a igreja tem que praticar. Nós temos que ir nesses lugares mesmo. Isso. E vocês estão fazendo isso, né? Isso. A Jocum, ela faz isso com maestria. São muitos hoje. A Jocum está espalhada pelo Brasil todo. Qual é a estrutura dela aqui no Brasil? Então, a Jocum tem pelo menos uma base de Jocum em cada estado do Brasil. Sim. A gente teve agora no Mato Grosso do Sul, a última base de Jocum a se estabelecer foi lá no Mato Grosso do Sul. Então, hoje tem pelo menos em cada estado do Brasil uma base. E também temos no mundo inteiro, né? A Jocum é internacional, então tem Jocuns espalhadas pelo mundo inteiro. Jocum é um movimento que recebe... Agora, isso é para a vida toda? Você é uma missionária hoje de tempo integral. Isso. Existem os missionários, assim, porque você é muito jovem, né? 19 anos. Também existem de todas as idades? Sim, sim. Se eu quiser fazer parte da Jocum, como hoje, na minha idade, como seria isso? Faz um curso, então, eu passo por um treinamento, uma base, como é feito isso? Você teria que fazer a ETED. A ETED ela é a Escola de Treinamento e Discipulado. A ETED é o que a gente chama de porta de entrada, né? Para você se consolidar como um missionário da Jocum, você precisa primeiro passar pela ETED, que é um treinamento. A ETED ela é dividida de no mínimo 5 meses, então 3 meses teórico, onde vocês vão ter aulas, dinâmicas de grupo, vamos passar esses 3 meses estudando. E os 3 meses teóricos são cruciais, assim, porque o lema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
Pera aí, repita pra gente. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, o teórico é focado em conhecer a Deus. É um ambiente onde você vai realmente imergir em um relacionamento com Deus. Você vai ter a oportunidade de ficar 3 meses focado em você e em Deus. Onde vão ter pessoas para te acompanhar, pessoas para te ajudar a desenvolver esse relacionamento. Sim. É o que eu faço hoje. Eu sou monitora. Você é uma monitora. A gente chama de obreiro é da ETED. Eu trabalho na ETED e... Você é da base do Rio? Eu sou da base de Almirante Tamandaré. Lá em Curitiba, Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Ok. E o teórico é isso, é você focar no seu relacionamento com Deus. E o prático é onde você vai fazer Deus conhecido. Todas essas experiências que você teve com Deus durante o teórico, você vai botá-las para fora no prático. Você falou uma coisa aqui que eu quero explorar um pouco com você. Eu acho que você falou de experiências com Deus. Sim. Eu acho que o missionário do campo que vai, porque a gente ouve falar muito de missões, eu sempre ouvi a minha vida toda, existem 3 maneiras de se fazer missões, você pode ir, você pode contribuir, você pode orar, na realidade as 3 juntas é que fazem missão. Nós somos dependentes do Senhor, né? O Senhor falou pra gente, vá, prega o Evangelho. Fazer missões é ir pregar o Evangelho, não só com palavras, mas com amor, amar o próximo. Agora, assim, é uma coisa muito interessante porque eu creio que cada missionário, ele passa a ter muitas experiências tremendas com Deus. Sim. Teria como você contar um pouco dessas experiências, 1 ou 2, que marcaram e marcam muito o seu chamado? Claro. As minhas experiências que mais me marcam são as experiências que eu tenho na rua, no campo. Quando eu tô conversando com pessoas e eu vou vendo Deus agindo, né? Mas também tem aquelas experiências que são mais no secreto, na intimidade com Deus. Quando Deus fala algo e eu vejo aquilo sendo cumprido. Seus olhos estão brilhando agora. Você ama isso? Eu amo isso. Você se encontrou em missões? Sim, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu tô vivendo lá, né? Que coisa maravilhosa. E uma experiência que me marcou muito, deixa eu pensar aqui. Tem uma que foi... Numa das minhas primeiras experiências em missões no Rio também, só que foi antes da ETED, eu estava fazendo uma escola de férias da Jocum, que você não precisa ter ETED para fazer, e a gente estava evangelizando perto de uma estação de metrô. E a gente estava dividindo em duplas, enfim, e uma menina que estava comigo, uma amiga minha, a gente viu um homem passando assim, vindo de longe, e aí essa amiga falou assim, cara, eu tô com a impressão que a gente tem que ir pra lá, vamos? Vamos tentar falar com o cara. A gente parou ele, a gente viu que ele tava mancando. E aí a gente parou e falou, olha, tudo bem, não sei o que, a gente começou a conversar com ele. Ele já era cristão, era pastor, enfim. Pastor? Sim, pastor. E ele tava mancando e a gente perguntou que, depois de muito tempo conversando, a gente perguntou o que ele tinha na perna, se era alguma coisa e tal. E ele disse que antes de ser pastor ele era militar, então ele sofreu um acidente e ele ficou com uma perna mais curta que a outra por causa desse acidente. E a gente perguntou se podia orar. E aí eu peguei assim, eu lembro que eu peguei o pé dele assim, um pé em cada, então tipo tinha essa diferença. E eu fui orando e quando eu orei de olho fechado, quando eu abri o olho, a perna dele estava direita assim na minha mão, que a perna dele cresceu. Aleluia. Cara, foi muito legal. Eu lembro disso. Parece que tá viva aqui na minha frente, sabe? A perna ficando maior depois que eu orei. Foi muito louco. Sensacional. Foi muito louco. Que experiência. Sim. E é isso, cara. A gente muito doida, sempre né? Muito doida. Muito doido. Ser missionário é uma doideira? É muito. Porque você, na realidade, você deixou tudo. Sim. Assim, teu pai e tua mãe, sei que eles são pastores. Sim. De uma igreja aqui no Carmo. O Marcinho também é um dos que me ajudam no podcast, já fez um trabalho bacana comigo, faremos outros assim. E ele aceitou isso numa boa, entendeu esse chamado? Sim, ele já falava, antes de mim, ele já falava da ETED comigo. Falava que antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu fazer qualquer faculdade, eu tinha que ir fazer a ETED. E quando eu fui, de fato, foi engraçado, que ele falava, ai meu Deus, eu falava, você fazia, agora que você foi. E ele foi o meu maior incentivador, os meus pais são os meus maiores incentivadores em missões, eles sempre oram comigo. E às vezes eles entendem um próximo passo antes de mim até, a gente é bem parceiro. Quando você foi a primeira vez, deixar o lar, deixar o Carmo, a sua família, o aconchego, o conforto da sua casa, isso no primeiro momento foi um pouco difícil ou o chamado superou isso? Era uma coisa que gritava tanto e grita tanto no seu coração que você entendeu que era maior do que qualquer outra coisa assim? O chamado falou mais alto. Eu estava tão empolgada
que eu nem pensei assim, no que eu estava deixando para trás, nas outras possibilidades, porque quando eu fui para Jocum de fato, eu tinha acabado de encerrar o ensino médio. Então, quando você encerra o ensino médio é todo aquele leque, né? O Enem, a faculdade, enfim. E depois aí eu falei, não, eu vou para Jocum, eu passei o 2º e 3º ano do ensino médio sonhando em ir para Jocum. Então, quando eu finalmente fui, foi algo de tirar o fôlego. E no final da ETED eu entendi em Deus que eu tinha que ficar na Jocum para trabalhar com a ETED. Deus me deu algumas palavras, alguns direcionamentos do porquê ficar na ETED. E aí depois que você vai pensando, que vai estabilizando, eu fico, caramba, o que eu tô fazendo? Aí vem aquele susto, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não fiz faculdade ainda. Mas quando você vive experiências como essas que eu acabei de contar, tudo faz sentido. Algo que é muito incrível quando a gente tá na rua, a gente trabalha muito com teatros, né? Então quando a gente faz uma peça de teatro na rua e depois que a gente faz a aplicação de teatro, a gente vê pessoas chorando, vê vidas impactadas. Eu amo teatro, eu acho que, assim, não te cortando, mas às vezes a gente sente um pouco de falta, né, de teatro nas igrejas. Né? Eu amo as mensagens. Até do interior. Sim. E então quando a gente faz o teatro, e eu fico sempre prestando atenção em como o público está reagindo. Então eu ver aquelas pessoas chorando, ou depois ir conversar com as pessoas e falar, cara, vocês contaram a minha história com aquele teatro. Faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. Eu lembro de Jesus lendo a Bíblia. Então, a Jocum, ela trabalha com algumas ferramentas. Sim. O teatro é as artes, né? Sim. Quais são as artes que vocês trabalham? Então, na nossa ETED, a gente trabalha muito com teatro. A gente tem vários teatros. As artes cênicas são... Sim, mas tem também, por exemplo, lá na nossa base tem a ETED Artes, que eles produzem um espetáculo e com esse espetáculo eles pregam a palavra. Trabalha com música também, né? Sim, tem vários leques. A Jocum, hoje, ela tem a Universidade das Nações, que as bases da Jocum proporcionam cursos que te fazem entrar na Universidade das Nações. E através da Universidade das Nações você pode se graduar. Então tem a Faculdade de Artes. Então tudo que engloba artes e missões você pode conhecer. A Jocum tem várias coisas. Comunicação. Ela hoje está nas mídias também? Sim. Instagram, Facebook, YouTube. Sim. Ela é bem atuante também nas mídias? Sim, tem várias bases que são super atuantes. As bases se movimentam muito através do Instagram, né? E a gente tem a nossa área de comunicação. Então, também tem a faculdade de comunicação. Estamos bem presentes nas mídias. E esses deslocamentos, como são feitos? Então, financeiramente, o missionário custeia o seu deslocamento. A Jocum não paga a gente, nós somos voluntários dentro do movimento. Quem te mantém, então? Deus. Um dos valores de Jocum é praticar a dependência de Deus. Porque eu falo que não desce um anjo do céu com uma mala de dinheiro. Não. Então, a gente conta com parceiros, que a gente chama de mantenedores. Esses parceiros podem ser fixos, mensalmente, os mantenedores mandam uma quantia, ou com ofertas específicas, né? Eu vou fazer uma viagem, por exemplo, a viagem para o Mato Grosso do Sul, eu tenho um custo para cumprir ali, para pagar, e pessoas me ajudam financeiramente com isso. Além de eu também poder, alguns missionários fazem coisas para vender, para custear as suas viagens. Entendi. E você viaja bastante? Sim. Tem uma viagem aqui em particular que eu gostaria de conversar com você já. A que vocês fizeram para Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Marcou bastante? Foi muito legal. Muito legal. Foi. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre essa viagem em particular no próximo bloco. E também você vai dar alguns conselhos. De repente tem alguém aí que, vendo esse podcast, esse bate-papo nosso, começou a arder aquela chama por missões, legal. E você vai dar os caminhos. Pode de repente deixar. Deus está batendo na porta do coração de alguém aí para despertar aí, para quem sabe Carmo se transforme, né, num celeiro. Amém. Isso? Eu tenho orado, a Bíblia fala no Salmo, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Isso aí. É uma palavra linda que eu guardo no meu coração. É o podcast do Luciano Corguinha. Tá gostando do bate-papo? Tô amando, que legal. Muito legal. Já nós estaremos de volta para mais um bloco, segundo bloco do nosso podcast do Corguinha. É o podcast do Luciano Corguinha. Nessa noite nós estamos aqui também com alguns parceiros. Ô Mariana, eu quero agradecê-los. Nós estamos aqui também com a Sumicity Hiper TV.
Estamos também com a TV Interativa de Nova Friburgo, Blitz News de Nova Friburgo, TV Caravelas Ipatinga, Minas Gerais, TV Pedra Branca, Florianópolis, Santa Catarina, TV Criativa Caruaru, Agreste de Pernambuco, Liberdade TV em Cascavel, lá no Paraná. Pertinho. Pertinho, TV Alfa, Botucatu, São Paulo. Uma realização Hiper TV Comunicação. E também pelas minhas mídias, YouTube, se você quiser, claro, vai ser uma honra você ir lá no meu YouTube, no meu canal, e você me seguir lá, vai ser muito legal, né? Sim. Ativar lá, se inscrever, sininho. Isso aí. Mas vamos voltar aqui, eu estava falando agorinha com você a respeito da questão financeira, antes do nosso break. Eu falava que não desce um anjo do céu com uma mala de dinheiro para providenciar recursos para as suas viagens, para os demais missionários. Então você dizia para mim que você é dependente exclusivamente do Senhor. Sim, tem umas histórias meio doidas assim. Do eu amo histórias de doideiras. Essas histórias são muito legais. Porque crente é tudo doido, Marina. As nossas histórias são extremamente malucas. O jeito com que Deus ele age para fazer a sua obra acontecer, ativando esse sustento financeiro, é algo assim sensacional, incrível. Por exemplo, a gente já ouviu várias vezes a história de um cara que tinha que fazer uma viagem, ele não tinha o dinheiro, Deus mandou ele ir para o aeroporto. Ele foi, acho que ele foi no banheiro, e quando ele saiu do banheiro, ele já estava lá no lugar que ele tinha que chegar. Sem pegar avião, sem nada. Ele foi transladado pro lugar. Sério isso? Tem essa história. Isso é muito doido. Nem todo mundo acredita nisso, né? Mas acontece. Eu acredito. Eu acredito nessas doideiras. Queria que acontecesse comigo. Porque, olha só, assim, eu ouvi uma vez um pastor falando comigo que alguns testemunhos, algumas pessoas nem estão tão preparadas para escutarem, porque elas não acreditarão nesse sobrenatural, algo que só quem vive essas experiências. Eu já vivi algumas experiências totalmente inacreditáveis com Deus, que às vezes eu guardo até para mim, outras eu espalho por aí. Como essa que você está falando comigo, é algo surreal, mas acontece? Acontece, já aconteceu. Nos corredores da Jocum, então, se ouve muito isso? Se ouve muito disso, de pessoas que simplesmente obedeceram, né? O nosso princípio ali é obedecer à voz de Deus. São grandes empresários que mantêm a Jocum? Não. Não. A Jocum sim, tem parceiros, mas a gente conta com os nossos parceiros em missões. Igrejas, amigos, pessoas que acreditam naquilo que a gente tem, naquilo que a gente vive, né? A gente ouve a voz de Deus, acredita que a gente tem uma vocação, algo a cumprir no mundo e vai. A gente apenas obedece. Falta alguma coisa para você? Nada. Nunca falta nada. Tá vendo, gente? Jesus basta, né? Aquilo que não tem, Ele supre. Então, a gente só vai, só obedece. E nós contamos com parceiros, amigos, como eu já disse. A gente também faz coisas para o nosso sustento, por exemplo, vender algumas coisas. Exemplos? Pulseira. Essas pulseiras aqui, todas elas são missionários que fazem e vendem. Você tem? Para vender alguma coisa? Não, ainda não. E também hoje está crescendo algo muito grande, muito legal na Jocum, que a gente chama de Business with a Mission, que é... Repete para mim, por favor. Business with a Mission, que seria empresários com uma missão. Então, são grandes pessoas que têm esse chamado para empreender e fazem missões ali. Você tem uma profissão e, através da sua profissão, você fazer missões. Sensacional! Nós não podemos ser de forma nenhuma agentes secretos de Deus. Isso aí. Aonde estivermos, ali a gente tem que encarar como um campo missionário. Sim. E algo muito legal, já saindo um pouco disso, mas não saindo, você tem a sua profissão, você entende seu chamado de Deus. E existem povos não alcançados, povos que nunca ouviram falar de Jesus, e muitos deles estão em lugares que perseguem cristãos. Então você, com a sua profissão, você consegue entrar nesses países. Você não entra como missionário, mas você entra como um profissional. E a partir dali você desenvolve algo. E o seu sustento vem da sua profissão, e você é um missionário no lugar. Então é muito, muito legal. Aí as pessoas... Eu conheço alguns missionários que estão em países não alcançados, e os relatos, né, que eles vivem mesmo...
sobre a proteção de Deus, dos anjos do Senhor que ministram livramento a todo instante na vida deles, porque eles estão em países que, se eles forem descobertos pregando a palavra de Deus, eles correm o risco de terem o pescoço cortado, serem decapitados. Né? E eles vivem pregando o evangelho. A Jocum também vai para fora, né? Tem também essas janelas aí não alcançadas, né? Esses povos que também não receberam ainda a totalidade do evangelho. A gente vive para chegar nesses povos, né? Eu, pelo menos, quero um dia ir para um povo não alcançado. Você tem esse chamado? Sim, eu quero muito ir para um povo não alcançado. Eu quero trabalhar com povos não alcançados. Porque a missão transcultural, então, arde também em seu coração? E você se prepara para isso hoje? Sim. Eu tô lá na ETED como tempo de preparação para logo ir para a faculdade. E eu pretendo fazer medicina para entrar em um país não alcançado. Eu quero trabalhar com povos refugiados muçulmanos. Sim. Então, a religião muçulmana é a religião que persegue cristãos, o extremismo muçulmano. O extremismo, né? Então, eu pretendo ir para povos muçulmanos, trabalhar com refugiados através da medicina e ali exercer missões. Nós missionários, a gente vive para a volta de Jesus. É muito legal isso. A gente arde pela volta de Jesus. O nosso trabalho só faz sentido porque um dia Jesus vai voltar. Então, fazer missões é uma forma de apressar a volta de Jesus. Porque Jesus disse em Mateus 24:14 que o evangelho seria pregado em todo o reino, então viria o fim. Então, a forma de apressar a volta de Jesus é pregando o evangelho. Então, a gente tem que focar o nosso trabalho nos povos não alcançados. É isso que eu quero fazer. O Brasil hoje é alcançado? O Brasil Qual a estatística que vocês têm a respeito do Brasil hoje? A gente ainda tem 8 segmentos não evangelizados no Brasil. Uns 8 segmentos menos evangelizados. Eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas ribeirinhos, ciganos, os mais ricos dos ricos, os mais pobres dos pobres, surdos, indígenas e qual mais? Quilombolas, falta um. Sertanejos. São os 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Então isso está mapeado por vocês? Sim, mapeado. Também cerca de 37% dos povos do mundo ainda não conhecem Jesus. Agora, assim, você fatiou eles, né? Esse trabalho de mapear toda essa gente. Cada uma dessas classes que você acabou de falar aqui tem uma estratégia diferente para você alcançá-los. Sim. Então, dá um exemplo aí pra gente. Não adianta você chegar num povo e você querer falar do seu jeito. A gente fala muito sobre cosmovisão. A cosmovisão é a sua maneira de enxergar o mundo. Eu, aqui com a minha cosmovisão do Carmo, um pouco mais urbana, eu não vou conseguir já chegar me comunicando com um indígena. Eu tenho que passar um tempo dentro da tribo indígena, entender como que funciona a cultura deles para não agredir a cultura e já chegar e falar de Jesus. Tem um livro muito legal, chama Fator Melquisedeque, depois se quiser ler. Ele vai falar sobre como existem várias culturas que têm evidências do Evangelho. É como se Deus tivesse preparado a cultura para receber o Evangelho. É só você chegar lá e pregar. Mas para isso você precisa ter a paciência. Assim, aquele indígena que adora a lua, o sol, porque ele precisa de uma divindade para adorar. Sim, mais ou menos por aí? Sim, existem evidências em várias culturas no mundo inteiro que te permitem introduzir o Evangelho. Mas é claro que você vai ter que gastar um tempo. Existem estatísticas que dizem... Treinamento, né? Sim, treinamento para isso, tem que se preparar para ir, mas também lá dentro. Tem que ficar uns 2 anos só se aculturando, entendendo como que funciona o lugar, ganhando confiança do povo, confiança do lugar, entendendo a cultura, a língua, como que funciona. Você falou da língua, uma vez eu vi um testemunho de uma missionária, achei brilhante, só para... você já deve ter visto experiências nesse sentido também, que num culto de oração, uma missionária precisava ir para um desses povos aí, dessas fatias que você trouxe pra gente, para levar o evangelho. Só que ela não conhecia nada da língua, talvez de um povo lá indígena, não sei. Posso te dizer o que foi, não me lembro muito bem. E o Senhor deu para essa missionária aquela língua para ela poder ir lá e levar o evangelho. Achei aquilo ali incrível isso. Incrível, muito louco, muito incrível. Muito você abençoador. Tem que amar o povo. Não adianta ser só isso, você tem que entender o que você está indo, entender e amar aquilo. E conversar com o povo, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que fazer amigos lá fazer dentro. amigos, conversar com o povo. Você fala bem
para a sua idade e para as demais idades também? Você consegue se comunicar com pessoas mais maduras, menos maduras? Sim. Para crianças, adolescentes, para senhores, senhoras? É claro que eu prefiro conversar mais com a minha geração, me comunico melhor com a minha geração. É onde eu tenho mais pontos de identificação, é mais fácil eu me identificar com aqueles que têm a minha idade, com a galera que já conhece um pouco mais do que eu conheço, mas quando eu vou conversar com pessoas de idades um pouco mais diferentes da minha, eu tento me identificar ao máximo com eles, não tenho muita dificuldade, não. E vamos falar um pouquinho sobre Mato Grosso. Vamos. Marcou muito, né? Foi muito legal. No Mato Grosso do Sul foi muito legal porque a gente conseguiu viver experiências em várias esferas. A gente não ficou focado em uma coisa só. A gente ia para uma cidade e vivia aquilo ali, depois a gente vivia algo muito diferente. Então a gente trabalhou desde tribo indígena, Guarani Kaiowá, que não falava português, até prisão. A gente foi dentro de cadeias e pregamos o evangelho dentro das cadeias. Então a gente viveu várias coisas, várias experiências em missões. Não foi algo muito certo, assim, aquela linha. A gente vai trabalhar só com isso. O que te marcou? Que me marcou? Ai, a tribo indígena foi lindo demais. Eu gosto muito do transcultural. Você já foi com seu pai também, né? Sim. É muito diferente o feeling da tribo do Mato Grosso do Sul da tribo do Amazonas, por exemplo. Por quê? Porque são etnias diferentes, então eles têm costumes diferentes. E no Mato Grosso do Sul a sensação que eu tinha é que eles estavam mais perto da cidade. Então eles tinham mais costumes da cidade do que aquela tribo lá distante do Amazonas, por estar mais longe. E a questão aí, uma curiosidade, culinária, comida. Então... Como é que é isso? Você chega lá, você tem que comer o que te oferecem. O que você gosta de comer aqui? Aqui eu gosto muito de comer carne. Hambúrguer? Hambúrguer, pizza, carne. Macarronada, essas coisas? E lá Batata na tribo frita? não tem isso, né? E lá tem o quê? No Amazonas, por exemplo, tem peixe, peixe. farinha. Peixe, farinha de mandioca? Farinha de mandioca, come com a mão. Assim, pega aquele punhado, e a farinha é diferente da daqui. O peixe é o quê? Assado na brasa? Numa grelha, assim, eles colocam peixe. Sal? Só sal. Só. E um pouquinho de pimenta quando tem. E a farinha é muito diferente daqui, aquela farinha mais grossa, né? Amarela, forte. Só tinha isso dentro da tribo. A gente fazia a nossa comida, mas quando a gente estava na tribo, a água é a água do rio. Muitas tribos, principalmente as mais distantes, eles pegam, no Amazonas no caso, pegam a água do rio mesmo e bebem. A água que eles tomam banho é a água que eles bebem. Entendi. E no Mato Grosso do Sul, eles têm muito costume. Tereré sabe o chimarrão? Sei. É o chimarrão gelado. Então é a erva com água gelada e você senta numa roda e aquela bombinha vai passando em todo mundo. E todo mundo vai bebendo e é ali que você tem tempo de qualidade. Você conhece a cultura, é muito especial para eles. E aceitam bem? Eles são solícitos, são carinhosos? Essa tribo que a gente foi, em Anderu-Marangatu, o arredor, assim, todas as comunidades. Agora, assim, tem que haver, deve existir da parte de vocês uma preocupação em não agredir a cultura deles. Sim. Respeitar a cultura deles. É a história dessa tribo. Eles estavam, por eles serem muito próximos da cidade, a urbanização acabou agredindo muito a cultura. E então, quando o evangelho chegou, eles começaram, os indígenas mesmo, eles tiveram uma resistência, mas eles começaram a perceber que aqueles que estavam com acesso, que estavam encontrando mais, que estavam conseguindo ficar mais, preservar a cultura deles, eram aqueles que estavam tendo acesso ao evangelho. O evangelho, eles conseguiam ter um contato maior com a tribo deles, com a cultura deles, eles valorizavam mais a cultura deles. Então, quando você entende de fato a essência do evangelho, você não agride a cultura, porque você entende que Deus criou todos os povos. Deus criou todas as culturas, toda essa diferença de cultura, toda essa diversidade no mundo, foi Deus quem criou. Então, é só você encontrar como que você vai pregar. Eu não vou pregar o evangelho brasileiro, eu vou pregar o evangelho. E ali, como falar Deus o coração dessas? Se identificando. Pra mim,
o ponto principal para você se comunicar com uma cultura, com um povo de uma cultura diferente, é você se identificar com eles. Empatia, né? Empatia. Eu não sou melhor por estar levando o evangelho. Eu não sou mais importante. Pois é, às vezes o nosso povo, falando da nossa turma, eu falo de mim mesmo, às vezes, né, o crente tem que ele acha é a postura do maior. Coloca a Bíblia. Eu tô levando Jesus, mas na verdade Jesus já tá lá. Às vezes sai agredindo, né? Sim, você é isso mesmo, você tem aquela postura de maior. Que na realidade nós sabemos que essa não é a intenção de quem... Porque eu já falei assim, já muitas vezes eu errei muito. Sim. Até com bem intencionado, sabe? De levar a palavra. Mas você tem que ter a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito sábio, né? Deus é muito sábio. E a gente tem que pregar com sabedoria. Sim. Né? Não é levar Jesus. Não é levar Jesus. Eu acho que é o quê? É mostrar que Deus já está ali, que Jesus já está ali. Que ama todos. Que ama todos, exato. A gente vai com essa postura, acho que uma coisa que corrobora muito pra gente ir com essa postura de somos melhores é a gente achar que a gente está levando Jesus, mas na verdade é Jesus que está levando a gente. Sim. E para mostrar que ele já está ali. Então sentar, ter tempo de qualidade com a cultura. E ser uma resposta para eles que estão precisando desse amor e muitas vezes não se sentem ainda acolhidos por Deus nessa proporção nossa. E não ouviram ainda a respeito da salvação. E eles são batizados? São. Como é que funciona isso? Quando você chega lá, você prega o evangelho, ele entendeu quem Jesus é, quis viver com Jesus, que é batizar. A gente está batizando. Tá. O evangelho é para todos. Ô Mariana, fala para mim aqui. Tem uma pessoa ali que está, né, querendo isso. Mais uma vez, fala pra gente. O quê? A dica que você dá. A dica para missões? Quer fazer missões. Já falamos um pouco a respeito disso, mas para esse fechamento aqui, eu acho que esse chamamento, como essas pessoas podem se associarem a essa visão missionária? Do ir, do contribuir, do orar. Sintetiza pra gente. A essência disso é ouvir a Deus. Ouça a Deus. Entenda onde Deus quer que você vai. Às vezes, missões não é só você sair do seu lugar, largar tudo e ir para um continente distante. Às vezes, Deus só quer que você seja um missionário dentro do seu trabalho. Então, ouça a Deus, entenda aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer para você. E se você entender que Deus quer que você vá para missões integrais, cara, o que mais precisa é de gente para ir para o campo, de gente disponível para ir para esses lugares distantes. Esse contato é feito através de quê? Da igreja local? Sim, ou você mesmo. Vou falar da realidade que eu vivo, a ETED, a Jocum. Para entrar na ETED é simples. Você vai escolher um lugar, a gente fala para você orar, entender em Deus o lugar que você quer ir. E aí tem a ficha de inscrição. Na nossa ETED são 3 fichas para você se inscrever, lá em Almirante. Você escreve a sua ficha, você faz a sua lá, responde as perguntas. O seu pastor, você não pode ir sem uma bênção pastoral. Tá, tem que ter a bênção, cobertura de uma igreja. E um amigo seu vai responder. Aí a gente vai receber essas fichas, um obreiro vai orar por você, vai entender em Deus se é o tempo certo de você ir para lá, e se for, é só ir. Você poderia passar pra gente suas mídias? Instagram, claro. Facebook? Eu uso o Instagram, meu Instagram é @marigoli, Goli 14. Só isso? Só isso. E aí no Instagram eu tô sempre postando minha rotina. Fala de novo aí. Mari, Goli 14, 14. Eu tô sempre postando a minha rotina em missões, postando como que é o dia a dia lá, principalmente no prático. O contato tá lá mesmo, né? Tá lá mesmo. Tá bom. Olha, foi assim, algo muito bom conversar com você. Você é uma simpatia, também filho de quem, né? Assim, que Deus continue te usando muito na Jocum. Amém. Um abraço para todos de lá, tá? Eu admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada. Sou entusiasta demais, quero mandar um abraço. Acho que eles também estarão acessando o nosso podcast através de você, tá bom, gente? Olha, admiro o trabalho de vocês. Obrigada. Espero receber você outras vezes aqui no nosso bate-papo, tá? Tamo junto. Você pode orar pela gente? Claro. Vamos orar. Jesus, eu te agradeço por esse tempo que nós tivemos aqui. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio que é poder ser levada por você a lugares. Eu peço, Jesus, que a tua mensagem
que essa conversa que a gente teve aqui possa tocar o coração de pessoas e pessoas venham ter essa chama por missões acesa e poder realmente pregar o Teu Evangelho a todos os lugares. Te agradeço por esse tempo, te agradeço porque você esteve aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Lembrando que estamos aqui também em nome da Sumicity, Per TV, também TV Interativa de Nova Friburgo, Blitz News Nova Friburgo, TV Caravelas, Ipatinga, TV Pedra Branca, Florianópolis, TV Criativa, Liberdade TV, TV Alfa. Olha só, é importante você saber do nosso querido amigo, parceiro, Wesley Muniz. Ele está aí com o telefone agora, né? E você pode entrar em contato com ele também. Ele vai colocar as mídias sociais. Ele faz um trabalho diferenciado. Se você quiser nos abençoar e patrocinar o nosso podcast, entre em contato com a gente. Até o próximo encontro, foi muito bom. Valeu, tá? Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente.